Então, definitivamente, bom dia a todos. A gente inicia aí mais uma aula, né? Nossa aula de ética contábil. Nós vamos hoje falar um pouquinho da aula 9 e a aula 10, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a ética e o profissional de contabilidade. É claro que vocês já estão aí já na reta final, alguns, né, já estão na reta final, praticamente aí do curso. Depois vocês vão fazer a prova do CRC para pegar aí o registro, né, a carteirinha de contador, tá? Exercer aí como empresário, né, como colaborador em uma empresa, como autônomo em si. Vocês vão ter aí a oportunidade de estar exercendo essa atividade muito importante, muito bacana, que eu gosto muito também, da área contábil, tá? Vocês vão ver quando vocês se formarem que maravilha é trabalhar nessa área. Claro, pessoal, a gente vai ter os conhecimentos, inicialmente quando sai da faculdade, vamos aí adquirir mais conhecimentos ainda, né? E posteriormente vocês aí vão ter uma visão mais abrangente. Se abre uma empresa, se continua trabalhando como colaborador em uma empresa ou autônomo, tá? Mas é importante falar para vocês, é uma disciplina que ela é importante na vida da economia em geral, tá? Contabilidade. E a gente tem que ter o quê? Tem que ter ética, né? No profissionalismo, aonde a gente for exercer essa atividade, tá? Então a gente fala um pouquinho sobre o contabilista, como a gente já tinha falado anteriormente sobre essa questão, os bacharéis em ciências contábeis, que são chamados contador, tá? Tiveram aí a formação acadêmica, né? Foram para a academia, estudaram e agora vão ter aí os seus registros. Como também os técnicos, né? A maioria das vezes a pessoa formava em 2 anos e era técnico em contabilidade. Hoje, raramente tem aí essa forma de, vamos dizer assim, não graduação, mas de formação técnica, tá? Hoje, raramente entrou a parte aí de bacharel, tá? Então, raramente vocês vão ouvir falar que vai ter um curso técnico em contabilidade, tá ok? Bom, então a gente fala sobre essa questão do profissional, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da ética, tá? Que especifica alguns trabalhos que são privativos de nós, contadores, e que pode, nesse intervalo de tempo, apontar áreas, né, dentro do setor privado, público, né, como trabalhar na perícia, auditoria interna, seja independente, seja dentro da parte de controladoria, consultoria, né, consultoria e ensino também, tá? Pessoal, é uma profissão muito responsável, tá, pelas informações que ela pega dos fatos e atos dentro de uma determinada organização, transforma, né, e passa para a tomada de decisão, né, uma tomada de decisão aí dos seus gestores, administradores. É importante que vocês tenham em mente, tá? Que sempre vai ter algo, né, dentro aí da sua profissão, dentro das suas realizações, né, de trabalho, sempre vai ter algo que não vai estar conforme as leis. E a gente já falou sobre essa questão, né? É importante que a gente tenha ética, tenha moral dentro da onde que a gente esteja exercendo uma atividade, tá? Então a gente fala que o contabilista ele pode atuar tanto como empregado, como eu já falei para vocês, como autônomo, tá? Então, por força da profissão, o contabilista ele lida diariamente com aquele que é hoje apontado como um dos bens mais preciosos de uma economia, a informação, tá? Então, o fato por si só já é suficiente para demonstrar, né, a importância que no cotidiano esse profissional coloca aí essa prova, os valores éticos. Como eu já falo para vocês, para fazer o errado tem um monte de gente que vai estar insinuando, né? Que vai estar ensinando, que vai estar buscando que o profissional faça. Mas vocês não devem fazer. Sempre levar a questão da ética, do profissionalismo. Lembrando, tá? Tem questão de valores, né? Da área que vocês forem trabalhar, que vocês vão cobrar, né? E lembre-se, todo profissional tem o seu trabalho, tem o seu serviço, tá? Então, assim, não é porque você vai executar uma tarefa por um valor irrisório, né, como acontece muito hoje em várias profissões, que um profissional vai lá e dá um preço muito baixo para quê? Para tomar o serviço, não executar um serviço correto, com qualidade, e automaticamente desmerecer aí perante a classe, tá? Desmoralizar a questão da situação, tá? Temos a questão aí do setor privado, que é muito comum, hoje a gente vê muitas vagas de empregos, tá? Onde você termina a faculdade, ou onde você está terminando a faculdade, você tem em si uma oportunidade de estagiar, por isso que eu falo, é importante vocês conhecerem, tá? Esse mundo do escritório,
Quando eu formei em 2007, né, a formatura foi em 2008, eu fui para um escritório de contabilidade, tá? E é ali onde a gente inicia a nossa atividade em si como contador, tá? O contador tem conhecimento de informações, questões estratégicas dentro de qualquer empresa, tá? Então, a gente é preciso zelar por isso, tá? O exemplo aí que a gente colocou, custo unitário de produtos, taxa de juros praticados, tá? Planejamento operacional, entre outros, como também as decisões de investimento. Então, no setor público, o contador ele tem um conhecimento abrangente da questão do orçamento do órgão, seja municipal, seja estadual, seja federal, o qual mesmo está vinculado, tá? Questão aí dos projetos, nível de despesas correntes ou também a questão dos capitais. É importante a gente ter em mente que essas informações não devem ser repassadas a terceiros, a não ser pelos nossos superiores, tá? Enquanto auditor, o contador é chamado a opinar a respeito de trabalhos elaborados por profissionais de sua própria classe, tá? Então, como a gente percebe, né, a qualquer dos exemplos que a gente citou, o fator informação é de grande relevância, pessoal. Então, pode colocar o profissional diante de um conflito de interesse, né, que se configura em decisões do tipo, posso utilizar a informação em benefício próprio? Né? É claro que não. Dentro de uma empresa, você está sendo subordinado, né? Você tem alguém que esteja te comandando, liderando, tá? Então, essa informação é apenas para o superior, ou seja, a questão do administrador ou o proprietário em si, né? Quando não tem um gerente, um administrador, que nada mais do que o proprietário é um administrador, um gerente, essas informações é passado para ele, tá? A quem devo beneficiar com o uso da determinada informação? É claro, o nosso superior, tá? É importante, pessoal, vocês vão ver muitas informações, tanto certa como errada, tá? Nesse escritório que eu trabalhei, a gente via que era feito muito esquema, tá? Chamado esquema. O que seria esquema? Questão de diminuição de valores de receitas ou aumento de despesas para diminuir o lucro. Por quê? Porque a maioria das empresas, lucro real, tá? Ou todas, elas pagam o imposto de renda e a contribuição social em cima do lucro. Então, eles fazem, né, essa questão aí da distorção de valores para pagar menos imposto, pagar aí um imposto irrisório, vamos dizer assim, um imposto menor, tá? Basicamente, a gente pode dizer assim, se beneficiar, tá? Então, jamais, sempre lidar com a informação correta, tá? O profissional e o exercício da profissão. Então, a gente sabe que lidar com informações, existe fatores menos relevantes, né? Não, vamos dizer assim, não existem, de uma maneira geral, fatores menos relevantes, tá? Por quê? Porque a informação é o que a gente precisa repassar, é o precisa executar, tá? Não sei se alguns de vocês aqui já trabalham em escritório, eu acredito que sim, né? Alguns estão iniciando, mas só para vocês terem ideia, muitas informações geradas dentro de um setor, que essas informações não devem ser repassadas a terceiros, tá? Somente aquele que interessar, tá? Então, esses fatores, entre outros, merecem destaque especial. Primeiro, vai estar relacionado com o fator humano, tá? Então, para executar o seu trabalho, o contador, o contabilista, quase sempre conta com a companhia de pessoas, seja na condição de líder ou liderado, como eu falei para vocês. E o segundo diz respeito aos recursos que dispõe ali para exercer a sua atividade em geral, tá? Independentemente, pessoal, de representar recursos próprios de terceiros, essa questão da presença da ética é essencial quando a utilização desses recursos a gente estiver aí requerendo, tá? Então é importante que vocês saibam, a gente fala muito sobre ética. Muitas pessoas falam, mas essa disciplina é uma disciplina às vezes chata, é uma disciplina aí que não tem coerência, mas se a gente for ver, tem. É como eu sempre falo, ética e moral, nem sempre a gente vai aprender num banco de sala de aula. É a convivência, né? Eu sempre digo que a gente aprendeu muito com os nossos avós, né? Com os nossos pais, as coisas certas que devem ser feitas. Eles tinham ética, tinham moral, né? Sem saber num banco de sala de aula. Então aqui a gente passa para vocês o que deve ser executado ou não, o que deve ser feito ou não. É importante que vocês saibam. Sempre prestar um serviço com qualidade e ética. Isso é essencial. Todo profissional tem
o seu serviço. Quando você tem qualidade no serviço, tem profissionalismo, tem ética, você tem uma vaga em qualquer lugar, tá, pessoal? Isso eu já vi muitas empresas terem um grande profissional, mas o profissional não ter ética, tá? E acabar sendo aí despedido, tá bom? Então é importante que vocês veem com os bons olhos essa questão da nossa disciplina. A gente se fala muito em ética, né? Profissionalismo, moral. É importante que vocês saibam, dentro desse contexto, a importância, tá? Então, em toda a sociedade, a gente observa que, de forma incontestável, a existência de conflitos moral, tá? Então, existe em decorrência de certas circunstâncias, né? Como a gente sempre fala, em que o indivíduo tem uma atitude diferente do que de uma forma geral, e isso vai refletir, basicamente, dentro de um contexto operacional, tá? Então, o indivíduo tem uma atitude diferente do que de uma forma geral, a sociedade estabelece como sendo uma atitude padrão de comportamento, tá? Para uma certa situação ou aquela e em caso específico, tá? A gente tem até essa questão da citação de Sá, que foi citada em seu livro em 2009. Então, dentro desses conflitos que a gente fala, né, o que seriam esses conflitos? Formas que muitas pessoas buscam que o profissional executa, né, de forma errônea, né, ou seja, de forma errada. Então é interessante, é importante vocês terem em mente que jamais, pessoal, jamais na sua profissão, vocês sabem que quando vocês se formarem, lá na formatura, na colação de grau, vocês vão fazer o juramento, tá? Exato, exercer a sua atividade, basicamente, com ética e profissionalismo, tá? Então não se esqueça, não sei se alguém já percebeu, mas na colação de grau vocês promete, vocês vão fazer uma promessa, tá? E isso é importante, já entra nessa questão do exercício da profissão, tá? Então, temos aí esses conflitos, de acordo com o autor aí, Sá, que não são exclusivos para as relações pessoais entre as pessoas de diferentes comunidades, né? Como a gente sempre fala. Então, se encontra também na esfera profissional, onde há tantos conflitos dentro de interesse em algumas organizações. Sempre alguém vai querer sair lucrando, tá? E sempre é o profissional aí que toma as decisões finais. Se vai cumprir ou não, tá? Eu sempre falo uma citação, não sei se vocês já observaram, mas principalmente na TV, nos jornais, quando passam a questão de sonegações de impostos, quando a polícia, né, principalmente a Polícia Federal, ela vai prender o empresário, tá, o executivo, tem mais uma pessoa que vai junto com ele, tá? E é o contador, pessoal. Então, só para vocês terem ideia, é o contador. Ah, o contador ganha muito, né, para fazer aí as trapaças, as coisas erradas, né? Ganha, mas no final vocês sabem, né, pessoal? Todo mal é descoberto. E isso sem dúvida nenhuma. E quando o mal é descoberto, basicamente, se for comprovado, né, nos inquéritos policiais, a questão das investigações, esse profissional também já tem a sua carreira acabada. Por quê? Perde o registro definitivo e o mesmo não tem outra oportunidade. Então, tem que pensar nisso, né? Muita gente fala assim, ah, mas por 2 milhões, 3 milhões, eu vou trabalhar errado, né? Eu acho que não é bem assim a gente pensar, tá? Nessa forma de ganhar dinheiro, né, trabalhando com coisas erradas, né, que a gente fala. Então, é importante vocês verem isso. Quando tem a operação, o contador está ali do lado sendo preso também. Por quê? Porque a pessoa tem, né, esse profissional tem nas suas mãos aí grandes chances de fazer uma empresa crescer, não dessa forma ilicitamente, tá? Pense nisso, pessoal. Então, nos últimos anos, observou-se um avanço considerável das discussões que se refere a essa questão da conduta ética, tá? Principalmente dos indivíduos, na sociedade e nas áreas de atividade humana, tá? Em meios mais específicos, a gente pode dizer que deveria existir uma ética aplicada para cada tipo de atividade profissional. O que isso representa? Uma vez que ela está presente em toda a prática humana, para se evitar a existência de inúmeros tipos de conflitos de interesse, tá? Principalmente que ocorre no ambiente corporativo. Como eu sempre falo para vocês, sempre vai haver alguém que queira que o profissional faça a coisa errada, tá? Pessoal, não é só na contabilidade, tá? Tem em todo lugar. Tem na parte da advocacia, tem na parte da engenharia, da arquitetura em si, né? Da medicina. É necessário prezar a ética, tá ok? Não se esqueça disso, pessoal. Eu sei que às vezes fica maçante, uma coisa que a gente sempre repete, a gente fala, mas é importante vocês verem isso, tá? Eu acredito que se vocês olharem para trás e ver os seus antepassados, né, seus avós, seus pais, sempre prezaram a coisa certa,
Isso é importante na nossa vida como um profissional, tá? Bom, no Brasil, ainda não existe uma legislação aí que obrigue as empresas a adotarem um código de ética, tá, profissional. Então, há algumas classes que possuem, como contabilista, né, como nós, contadores, advogados, tem aí a questão dos engenheiros, medicinas, administradores, diferente do que ocorre nos Estados Unidos, tá, onde depois de grandes escândalos que ocorreu, criou-se aí a lei Sarbanes-Oxley, né, ou os leis, que determinou a existência ou não de um código de ética, né, principalmente aí para ser seguido pelos dirigentes de empresas. Então a gente vai resumir aqui sobre essa questão da cobrança, da criação dessa lei que determinou a existência de um código de ética, porque muita coisa errada estava existindo. Então por que não criar, né? Por que não repassar isso aqui adiante para os colaboradores, para os diretores, gerentes? Por quê? Porque o certo, fazer o certo, compensa. Como a gente sempre fala, né? Fazer o certo ainda compensa, tá, pessoal? Pense nisso, nessa questão. Então, a ética profissional, como a gente sempre fala, ela pode ser definida como um conjunto de valores e normas que vai aí nortear as condutas dos profissionais para que eles tenham uma boa reputação no ambiente de trabalho, tá? Eu acredito que alguns de vocês jamais queriam trabalhar com alguém que ultrapassa, né? Que tem aí a questão, a mania de manipular e fazer coisas erradas. Jamais, né? Dentro de um ambiente de trabalho, a gente quer se afastar dessa pessoa. Jamais. A gente tem que trabalhar com ética e trabalho, né? Essa questão, né, que eu sempre falo para vocês, no dia a dia a gente verifica, né? Os amigos, as amizades, os colegas que a gente está sempre falando, né? Como eu já falei para vocês, além da contabilidade, trabalho com engenharia civil também, né? Além de contador, sou engenheiro civil. E dentro desses dois ambientes a gente vê as pessoas que realmente têm a ética, né? Então sempre tenho aí trabalhos para fazer na engenharia civil e a gente sempre lida com pessoas e realmente existem profissionais com ética. O que é certo, tem que ser feito, né? E não fazer o errado e basicamente passar adiante aí para terceiros. Por que que eu falo isso, pessoal? Questão de projetos, tá? Um exemplo aí de projetos, tem muitos profissionais hoje, né? Como aqui na cidade de Sinop, a gente tem aí uma grande gama de profissionais nessa área, arquitetura, técnica de edificações, e acaba não tendo serviço para todo mundo, tá? E aí acaba alguns profissionais abaixando muito o preço do metro quadrado, tá? Onde chega, né, a gente sempre fala, a prejudicar a classe, tá? Por quê? Porque quando você tem um profissional que cobra barato demais, desconfia, tá? É o que isso ocorre, às vezes, problema em obras. Por quê? Porque o cara tá ganhando pouco, ele não vai fazer um serviço, às vezes, com qualidade, porque já fugiu à ética desde quando ele colocou o preço, tá? E, basicamente, quem sai prejudicado é o cliente. Importante, lembre-se, isso é interessante, tá? Questão aí do imposto de renda. A gente vê muito, nós estamos aí na época do imposto de renda, e eu acredito que vocês já viram, a questão do profissional cobrar aí valores irrisórios. Eu já vi gente que não é contador, que não é contabilista, que não é técnico, fazendo declaração de imposto de renda por R$ 30, R$ 40, né? Pessoal, é um valor irrisório. Eu mesmo faço, tá? Eu faço declaração no mínimo R$ 100, tá? No mínimo. Ah, é um valor muito alto. Pessoal, eu me disponho, se der algum problema, eu sempre falo para o cliente, se der algum problema na sua declaração por alguma informação que você não me passou, né, e cair na malha fina, eu mesmo vou na Receita Federal, né, é claro, com a sua procuração, responder para você. Então, assim, eu como contador, eu tenho que dar qualidade ao meu serviço, tá? Cobro R$ 100, né, por uma declaração aí, pessoa física, básica, né? É claro que depende a quantidade de informações, tá, pessoal? Não é esse valor único. Então, vai subindo o valor conforme a questão aí da profissão também e de tantas informações que a gente tem que passar na declaração. Então, eu sempre falo para o cliente, qualquer problema que der, que você esqueceu ou não me passou, eu vou lá resolver para você. Eu mesmo vou como contador, tá? Então, é importante que todo o trabalho que você faça, passe essa segurança para o cliente, tá? Já teve cliente que veio e me procurou, e certa pessoa ia fazer um trabalho numa declaração dele, né? Eu ia fazer a declaração dele por R$ 30, R$ 50. Então ele desconfiou, tá? Por quê? Porque essa pessoa criavam notas para abater o imposto, tá? E depois tinha dado muito problema com várias pessoas
Por quê? Porque hoje a gente sabe que nota fiscal eletrônica, né, não tem como fazer data retroativa, pessoal. Então, só para vocês terem ideia, tem todo tipo de gente. Ah, tem profissional que cobra 30, 50 reais? Tem. Só que ele não dá garantia, não dá qualidade, tá? É bom a gente pensar isso. Ter ética e falar a verdade. Sempre prezar a verdade, tá ok? Isso é importante para vocês. Não tenha medo, pessoal, se vocês passarem o preço, valores do serviço e você não for contratado, tá? Claro, vai chegar um certo momento que você vai ter que trabalhar por um valor menor, mas nem tanto pela sua, né, pelo seu profissionalismo, pelas suas informações que você tem. Né? A gente estudou 4 anos para depois ganhar um valor irrisório aí. É claro que no início a gente vai ganhar pouco para pegar a experiência, como aconteceu comigo, e depois a gente vai subir de patamar, mas sempre prezando essa questão aí dos valores éticos do profissional, tá ok? As organizações que possuem profissionais que obedecem a essa ética, o clima é bem mais agradável, com certeza, né? O que reflete no bom desempenho das empresas, uma citação de Barros. Com certeza, né, pessoal? As organizações que seguem a questão da ética, o clima, ele vai ser mais de profissionalismo e mais agradável. Isso é importante, tá? Bom, ainda a autora, Barros 2010, ela diz que definir e discutir padrões éticos dentro de uma empresa é bastante difícil. Por quê, pessoal? Tá? Porque nem todo mundo vai acatar, vai aceitar, mas que para se garantir o espaço no competitivo mercado empresarial, este é um dos melhores caminhos a trilhar, tá? Então nós temos aquela antiga visão de investimento em tecnologia de ponta e estratégias agressivas é o único caminho para se atingir sucesso, deve ser descartado, tá? Então é importante a gente pensar nessa questão também, tá? Então, para conseguir melhores resultados, deve-se investir o quê? Nos seus profissionais. Então, para isso, a ética é de grande valia, tá? Profissionalismo. Você que vê aí algum colega, algum amigo, né, querendo fazer coisa errada, já passa para ele que não é interessante fazer isso, não é de valia, né? O certo é fazer o correto. Vai ter o preço? Vai. É a mais do que os outros profissionais? É, mas com certeza você vai ter aí um resultado abrangente, tá? Bom, outro pensamento do Oliveira 2002 afirma que a ética é altamente indispensável ao profissional, tá? Visto que nas ações humanas o fazer e o agir estão ligados, tá? Dado que se ao fazer refere-se à competência que trata da eficiência necessária. Então, visando que um bom exercício da profissão. O agir, por sua vez, trata-se de conduta, ou seja, do conjunto de atitudes que o profissional deve ter no exercício de suas funções. Tranquilo? Pessoal, estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Sim, professor. Beleza? Eu acredito que para quem trabalha aí, né, nessa área, eu acredito que vocês já ouviram colegas falar, né, vocês verem, mas é importante, pessoal, profissionalismo, tá? Futuramente, como eu já falei, repito, vocês vão ser grandes profissionais, vão ter aí a informação na palma da mão, que vai valer, né? Vai ter aí um valor considerável, tá? Então é importante a gente prezar essas informações que a gente passa para vocês. Sei que é maçante, sim, mas que vai dar resultado no futuro, tranquilo? Bom, prosseguindo aqui, ó. Então a gente dentro desses elementos que a gente sempre fala, tá? É comum observar que uma pessoa que tem uma conduta ética é notadamente respeitada e admirada tanto pelos colegas de trabalho como pelos clientes, tá? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque demonstra transparência e segurança. A ética profissional proporciona essa questão da filtragem dos itens comportamentais nocivos entre os próprios colaboradores, cabendo então aos líderes a postura ética para que haja promoção da harmonia no ambiente de trabalho, tá? É o que eu sempre falo para vocês e repito, todo mal é descoberto, não se esqueça disso, né? Fez algo errado, isso a gente tem como exemplo, pessoal, da infância, né? A gente, quando é criança, quando foi criança, a gente aprontava, a gente bagunçava, quebrava algo, né? Um vaso, um copo, e para que mentir, né? Se o mal sempre é descoberto, né? A mentira é desprezada, tá? Se prevalece a verdade, sempre falar nessa questão aí das informações, tá? O mesmo pensamento é dito por outros autores, como Borges de Medeiros. Ele fala, os quais afirma que o profissional ético é facilmente identificado pelo seu comportamento, que faz com que ele seja reconhecido e respeitado pela própria classe e pela sociedade em geral, tá?
quando eu falo assim a questão do profissional ser ético, pessoal, ele tem uma recompensa, porque dentro de uma empresa ele é visto e futuramente ele pode subir de cargo, tá? Por quê? Porque o cara tem ética. Né? Hoje, raramente você vê uma pessoa com ética dentro de uma organização. Como eu falo assim, né? É coisa rara. Por quê? Porque a sociedade não está se policiando, como a gente sempre fala. O profissional eles não está tendo aqueles conceitos que ele estudou num banco, né, de sala de aula. Um exemplo que eu passo para vocês, pessoal, é aqui na empresa de Sinop, né, uma empresa aqui em Sinop, que teve aí um empresário que colocou na mão, né, da direção de um profissional, que se dizia profissional, tá? E com o passar dos anos, essa empresa passou aí por um problema muito grande na questão do fluxo de caixa. Tá? A empresa vendia, mas não tinha retorno, não estava tendo, vamos dizer assim, o aumento, né, do seu patrimônio, seja no caixa, seja no fluxo, seja em geral. O que aconteceu? Essa pessoa estava desviando, né, desviando valores, tá? Resumindo, no final foi identificado que essa pessoa que o proprietário colocou para gerenciar desviou mais de 5 milhões de reais. Só para você ter ideia, né? O que a pessoa fazia? Ela vendia o produto, vendia e depois voltava o produto, mas não tinha estoque. Então esse dinheiro que eu mesmo recebeu, ele embolsava. Resumindo aí, o empresário quase quebrou, né, a empresa dele. Depois não colocou mais terceiros, colocou aí seus filhos, né, que já estavam aí já grandes, tinha essa condição de estar aí na direção, e aí o problema foi resolvido. Mas só para vocês terem ideia, 5 milhões de reais. É muito dinheiro, né? E as pessoas que fizeram esse serviço aí já tinham comprado fazenda, carro, casa, e é claro, depois a justiça foi lá e confiscou tudo e devolveu aí para o proprietário. Então é importante essa questão. A ética é muito levada a sério, tá? Resumindo, uma determinada categoria de profissionais pode adotar diferentes critérios para definir o que julga. É ético para tanto, as normas de conduta devem ser respeitadas pelos seus colegas. Essas normas e valores devem ser anotados no seu código de ética profissional, segundo Silva, 2012, tá? Pessoal, é importante, tá? É claro que vocês não vão ficar lendo esse código de ética profissional, mas vocês vão ter noções do que é certo e do que é errado, tá? É claro que eu espero que vocês tenham visto os nossos vídeos complementares que eu passei, tá? É muito importante vocês assistirem. Vocês podem ter ideia aí, né? Visão do que a gente está falando aqui. Na aula a gente faz um resumo, mas tem grandes profissionais aí falando, né? Eu espero que vocês tenham assistido aqueles vídeos muito interessantes, pessoal. Assistem para vocês verem, tá? O Cortella, principalmente, existem muitos vídeos do Cortella, né? Um grande profissional. Não deixe de assistir, né? Se você não assistiu, vocês podem ver que por semana eu coloco aí as aulas, coloco a questão aí dos vídeos complementares para vocês terem uma ideia abrangente, tá? Por quê? Porque aqui na aula a gente faz um resumo em geral, não é uma coisa mais, vamos dizer assim, analítica, mas sim sintética, mas que vocês tenham aí noções do que a gente está falando e a complementação, tá? Então não deixe de assistir os vídeos complementares para vocês entenderem, ter um pouquinho, né, uma visão aí do que a gente está falando aqui em sala de aula, tranquilo? Pessoal, essa foi a aula 9, a gente falou um pouquinho da ética profissional de contabilidade, vamos passar para a aula 10, como eu já falei, para quem aí chegou atrasado, a aula 10 agora é a última aula do semestre, tá? Na próxima terça-feira a gente vai voltar para a gente conversar, para ver a questão dos alunos que ficaram de exame, vai ser uma aula bem mais rápida, tá? A gente não vai precisar ficar todo um tempo aí prolongado, como as aulas, para a gente passar para vocês informações como vai ser o exame, ok? Quem ficar de exame, quem vai estar reprovado, então a gente já vai ter mais ou menos uma noção, beleza? Então vamos lá para a nossa aula 10, aí a gente finaliza, né, a nossa aula de hoje, espero que vocês estejam compreendendo essa questão, tá, pessoal? Mas é muito importante, a ética vem lá, né, dos tempos antigos, e hoje a gente vê que muita gente já esqueceu, né, de colocar em prática a questão da ética dentro do ambiente de trabalho, tá? Pessoal, para quem viu aí os nossos vídeos complementares, a gente passou a questão do Código de Ética Profissional do Contador. Aqui eu coloquei resumido, tá? Então não é intuito da gente ficar numa aula maçante falando sobre Código de Ética.
Mas tem os vídeos complementares para vocês entrarem lá no SIGA depois e assistirem, tá? Vocês podem ver que eu posto vídeo não muito grande. Se não me engano, acho que tem um vídeo aí de 30 minutos, 45 minutos. Acho que é o maior até hoje que eu coloquei. Por quê? Para vocês terem noções, ele é bem mais explicado. Então, grandes profissionais, presidentes de CRC falando sobre as mudanças, né, do Código de Ética do profissional contador, tá? Então, é importante que vocês assistem também, tá? Tira um tempinho, a aula não é tão prolongada em si, que eu coloco os vídeos, e dentro ali de 1 hora vocês conseguem assistir os vídeos por semana. Então, os códigos, né, a parte ali do material que eu coloquei, sempre você não vai gastar mais do que 1 hora assistindo, tá? É como se você estivesse no banco da sala de aula, tá? Da universidade. Então, é importante que vocês vejam essa questão. Bom, então vamos falar um pouquinho, resumidamente também, como eu já falei para vocês sobre o Código de Ética do Profissional. Então a gente sabe que foram criados os códigos, né, de ética geral devido à importância, tá? Por que foi gerado? Porque muita gente não estavam compreendendo essa importância, né, do porquê ter ética. Então vamos fazer um código aqui, tá? Para as pessoas entenderem o que significa isso, tá? Então, para viver com ética em sociedade, em geral, dentro de uma empresa, organização, tá? Então, eles não são específicos para cada profissão, que servem para nortear o comportamento dentro de uma empresa. O código de ética pode ser definido como sendo um instrumento que busca a realização dos princípios, o que você deve fazer de certo e o que você não deve fazer de errado, tá? Serve para orientar as ações dos seus colaboradores e explicitar a postura social da empresa em face dos diferentes públicos com os quais elas interage, tá? É uma citação aí de Ideias, 2009, que passa sobre essa questão da criação do Código de Ética Geral, tá? Bom, prosseguindo aqui, o objetivo desse código, tá? É de fato habilitar este profissional, nós, contadores, para que adote uma atitude pessoal em conformidade com os princípios, tá? Principalmente éticos, conhecidos e aceitos pela sociedade. O exercício da profissão contábil não existe apenas aptidão técnica, ou seja, o conhecimento de vocês. É levado em consideração também a questão ética. O profissional deve defender os princípios e valores éticos que se aplicam na sua profissão, produzindo desta forma uma verdadeira visão do que ela constitui para as novas gerações de profissionais desta área, tá? Como eu sempre falo, pessoal, vocês como profissionais dentro de uma organização, vocês vão ter a oportunidade de crescer. E não se esqueça de levar com vocês a questão, né, dos princípios, tá? Princípios e valores éticos, tá? E isso é muito reconhecido, como a gente já falou. Não só a aptidão técnica, mas também a questão dos princípios éticos, tá? Bom, o CFC, pessoal, Conselho Federal de Contabilidade, em 1970, atendendo aí uma determinação, aprovou o Código de Ética do Profissional Contábil, né, do contabilista, através de uma resolução. Por 20 anos norteou que deveria ser a conduta do profissional de contabilidade no exercício das suas atividades, tá? Uma citação de Hockenbach, 2009, que trata alguns, né, conceitos, princípios. Então, nós temos aqui através dos seguintes incisos, tá? Dessa lei aí da resolução 803 de 96, que diz assim: primeiro, exercer a profissão com zelo. Vocês vão ver nos vídeos aí que eu passei, tá? Lá vai ter várias outras leis, vai ser mais analítica, como eu já falei, aqui é mais sintética, mas aqui a gente faz um resumo em geral do que se trata esse código de ética, tá? Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada aí a legislação vigente e resguardados os interesses dos seus clientes ou empregadores sem prejuízo da dignidade de independência profissionais. Então, isso é importante vocês exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, tá? Segundo, pessoal, guardar sigilo sobre qualquer ou souber de algum, em razão do exercício profissional, alguma informação, né, dentro do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, tá? Terceiro, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços ao seu cargo, sempre zelar, sempre ser competente, sempre ter qualidade no seu serviço. Quarto, comunicar desde logo ao cliente ou empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que pode influir na decisão daquele que formular consulta ou lhe confiar trabalho estendendo-se às obrigações, tá? Então, pessoal, sempre comunicar o seu superior de algo que esteja errado, esteja sendo exercido aí erroneamente, tá? Como a gente sempre fala, sempre passar essa informação, mesmo que seja um superior,
possa ser que o mesmo não tenha tantas aptidões técnicas como você, tá? Então, por você ter mais conhecimento, sempre passa para o seu superior que ele vai tomar alguma decisão, tá ok? Mas lembre-se, sempre prezar pelas informações corretas, tá? Inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. É aquilo que a gente fala, né? Eu vou dar a minha opinião daquilo que eu tenho conhecimento. Jamais, eu sempre falo, né? Essa palavra, às vezes, ela é um pouco chata. Nunca, pessoal, na profissão, no exercício aí de vocês usem essa palavra, tá? Eu acho. É uma palavra muito feia. Eu mesmo aboli do meu vocabulário. Por quê? Eu acho, pessoal, não é ter certeza. Então, nunca use, né? Eu sempre falo para minha esposa, falo para meu irmão, nunca use essa palavra, eu acho, porque eu acho fica em dúvida. Então, aí fica duas pessoas em dúvida, né? E uma complicando ainda mais. Então, nunca utilize essa palavra aí no lado profissional, eu acho, tá? Ah, eu acho que é tal coisa. Não, você não tem certeza, então não fala. É nessa questão que a gente sempre fala. Omitir, né? Emitir opinião sobre aquilo que você tenha conhecimento. Eu acho, jamais, tá? Renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador. É aquilo que eu falei, tá? Você está numa empresa e te obrigam a fazer o errado, é melhor você pensar muito antes de exercer essa função, tá, pessoal? Por quê? Porque existem empresas que vai querer que você faça algo errado ali nas informações, tá? Você, como um profissional, raramente vai acatar, tá? É melhor a gente sair aí com, com valor, né? Do que você sair aí numa empresa. Por quê? Porque se você exercer uma profissão, né? Um determinado cargo e você fizer o errado que estão te, né? Colocando para fazer, quando for descoberto e isso trazer, né, vamos dizer, transtorno, a primeira pessoa vai ser você, porque você que estava fazendo, tá? É nesse sentido, renunciar às funções que exerce. Então, assim, quando pedirem para fazer, não faça, né? Tente conversar antes. É claro que a gente sempre fala, né? Na conversa a gente resolve tudo. Então, nunca fazer algo errado, por quê? Porque o prejuízo vem e você vai estar dentro dessas consequências também, tá? Ser substituído em suas funções, informar ao substituto sobre os fatos que devam chegar ao conhecimento desse. Então, passar as informações que você esteja fazendo, tá? Ah, eu preciso passar todas as informações que eu sei? Não, é da sua função, tá? E isso é muito comum acontecer, de você exercer uma profissão, um setor, dentro do setor, sair e ter que passar para outra pessoa. Passe aquilo que você já está fazendo do correto. Não precisa passar todas as informações que você conhece, mas as informações para que a mesma esteja desempenhando as funções aí a serem exercidas. Tranquilo? Manifestar a qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão. Então, se você não tem, né, vamos dizer assim, registro, né, que você não tenha conhecimento, que você não tenha competência. Por quê? Por que eu falo competência, pessoal? Porque quando a gente está no início da carreira, às vezes a gente não tem a competência para estar exercendo uma determinada função, tá? Não é aquela competência em si de conhecimentos técnicos, competência de você já ir lá e colocar a mão na massa, né? E exercer. Competência é no setor, ainda você não está pronto, porque existem algumas dúvidas que pode dar problema futuramente se você não, no caso, aprender um pouco mais. Isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, fui trabalhar num escritório em outra cidade e ainda eu não tinha competência para estar exercendo aquela função. Por quê? Porque eu não tinha colocado em prática ainda, não tinha aprendido, vamos dizer assim. Aprendi a teoria, mas a prática, às vezes, né, tem algumas alterações. Então, é importante vocês pensarem nisso, tá? Ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, tá? Sempre prezar a ética, tá, pessoal? Passar isso aqui adiante para os outros profissionais que esqueceram o que é ética, tá? O que é a moral, o que é princípios, tá? Por remuneração codigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional de contabilidade. É aquilo que eu falei para vocês, né? Vai ter a tabela de preço dos serviços? Vai, tá? Mas sempre prezando com qualidade. Ah, posso cobrar um valor aí menor? Aí você negocia com
o seu cliente, tá? Sempre tem um jeito, ok? Para evitar práticas indevidas na profissão, o Conselho Federal criou algumas penas e que estão sujeitas aos contabilistas. Então, fez errado, vocês estarão sujeitos às penalidades, tá, pessoal? Seja bons ou maus em conformidades com uma resolução. Então, quais são essas penalidades? Nós temos advertência, censura reservada, censura pública, multa, suspensão do exercício profissional e até mesmo cancelamento do registro profissional na classe, tá? Então, isso aqui tudo é penalizado. Ah, eu vou receber uma advertência, uma censura, né? Uma multa, mas não foi eu que fiz. Um exemplo, né? Não foi eu que estava ali na frente. Pessoal, dentro de uma empresa sempre vai ter alguém que vai querer colocar você no fogo, tá? Lembre-se disso. Tem lá um inciso, né? Que a gente falou para vocês. Se vocês não se vocês verem que não é confiável, que abandone, né? Que vai ter uma empresa que vai valorizar você, tá bom? Então pense nessa questão. Tanto aí a questão da censura, multa, suspensão e até o cancelamento do seu registro, tá? Aí vai ser bem difícil, porque é o chamado queimado, né? Na classe profissional. Então pense antes de fazer algo errado, tá? Então este conselho ele lista aí a priori possíveis infrações praticadas pelo profissional que se enquadrem acima mencionado, passivo de punição, inexecução dos serviços contábeis para os quais foi contratado. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que estelionatário, tá? Quando a gente fala assim, inexecução dos serviços contábeis para os quais foram contratados, a questão do estelionatário, tá? Recebe por um valor para executar um serviço e some, tá? Isso acontece muito, tá? Angariar clientes por meio de agenciador, não pode, tá? Inexecução dos serviços contábeis obrigatórios, adulteração ou manipulação fraudulenta na escrita ou em documentos, também isso aqui é proibido, tá? É como você trabalhar como um profissional, ter registro e alguém pedir para você assinar, né, um relatório. Então, se você não tem conhecimento, jamais faça isso. Ah, o relatório está errado, mas o profissional tal, né, um exemplo, o profissional João assinou, né, ou a Maria, ou a, né, Josefina assinou. É conhecimento que você tem que ter para assinar qualquer documento, tá? Temos a questão da apropriação indébita, tá? Se apropriar aquilo que não é seu, algo ilícito, incapacidade técnica. Temos aí a questão da questão do aviltamento de honorários, tá? Concorrência desleal, retenção abusiva, danificação e extravio de livros, isso entra na questão aí do Código de Ética, tá? A avaliação hoje, feita pelas instituições financeiras, investidores e a mídia, dentre outros, necessita de uma nova forma de avaliação, tá? Atribuem valores baseados somente nas demonstrações contábeis, ou seja, dando valor apenas nos resultados, os quais transmitem a imagem que as melhores empresas são aquelas que obtiveram melhores resultados econômicos financeiros no mercado e menosprezam as empresas que possuem um bom desempenho social e ético. Hoje está mudando isso, tá, pessoal? Então é importante a gente verificar. A gente falou um pouquinho de responsabilidade social, de sustentabilidade, então hoje está mudando a visão da sociedade em relação a isso. Hoje é muito levado em consideração a questão da parte ética dos princípios, tá? Então não se pode avaliar hoje, né, as empresas com os valores tangíveis do passado, tá? Pois existem valores intangíveis, como a marca, a imagem, entre outras, sendo os que decidem a preferência dos clientes e que garantam essa continuidade das organizações. Então, a ética ganha respeitabilidade e é utilizada aí com um forte diferencial de qualidade e um conceito público, tá? Então, só para vocês terem ideia, segundo pesquisas, hoje é muito levada em consideração essa parte aí dos princípios éticos dentro de uma organização, tá? Quais são os princípios éticos do profissional de contabilidade? Então, a gente colocou alguns também, bem resumido, para vocês entenderem, sobre a questão da integridade, pessoal, ser franco, honesto, tá? Em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Às vezes, algumas pessoas falam assim, mas hoje a gente ser íntegro, ser honesto, não vale a pena. Vale sim, tá, pessoal? Não pense esse lado de você não ser honesto, né? Às vezes muita gente fala, hoje ser honesto você não tem valor, né? Mas tem sim, tá bom? Lembre-se disso, você ser franco e honesto, você tem um valor, né? Pode ser que muitos não se considera você, né, como uma pessoa íntegra, mas um dia você vai ser
valorizado, tá? Objetividade, não permitir que comportamento tendencioso, conflito de interesse influencia, né, ou afete o julgamento profissional ou de negócio. Isso também é importante, ser objetivo, tá? Não tem que ser o quê? Imparcial, tá, pessoal? Um exemplo aí que a gente pode citar para vocês a questão aí do juiz Sérgio Moro. Eu acredito que alguns assistiram aí os jornais, né? Quem não assistiu viu a questão aí dos processos que foram cancelados contra o Lula, né? O ex-presidente Lula. Por quê? Porque o juiz não foi objetivo, tá? Ele foi parcial, ele tinha que ser imparcial, comportamento tendencioso. E foi a questão aí do conflito de interesse acabou sendo não levado a sério, tá? Seja objetivo, nunca seja tendencioso, tá? Competência profissional e devido zelo, manter o conhecimento e as habilidades profissionais no nível adequado para assegurar os seus clientes, empregador, né, que recebam serviços profissionais competentes. Agir de acordo com as normas técnicas e profissionais aplicáveis, tá, pessoal? Seja competente, como eu sempre falo, seja competente profissional. Como eu já falei para vocês, às vezes a gente não tem competência por um setor, para algo para fazer, mas com o tempo a gente adquire, tá? A gente fala competência em geral, profissional e devido zelo. Sigilo profissional, respeitar o sigilo das informações obtidas dentro aí dos relacionamentos profissionais, tá, pessoal? Seja comercial, em geral, tá? Não divulgar nenhuma dessas informações a terceiro, como eu já falei para vocês. E nem usar as informações para obtenção de vantagem pessoal pelo profissional de contabilidade ou por terceiro, tá? Comportamento profissional, cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a profissão. E dentre as proibições que acabam resultando nas mais variadas infrações éticas que os profissionais de contabilidade podem cometer no exercício profissional, nós vamos citar algumas para vocês, tá? Lembre-se disso. É importante a ética na contabilidade e a legislação contábil, ok? Temos a questão aí da retenção abusiva, isso aqui a gente já falou a questão, né, da danificação e extravio de livros, isso aqui acontece muito, né, acredito que já parou, sobre a questão do profissional, quando o cliente pede os seus documentos para mudar de profissional para outro contador, ter a danificação e extravio de livros, e isso entra na questão da ética, tá? Reter abusivamente livros, papéis, documentos, e aí com a finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações também, tá? Essa informação, a gente sempre fala, né? É ética. Se o profissional, né, não vai exercer um trabalho para um determinado cliente e o cliente pede os livros, né, vai pedir aí os livros, entregue, né? Eu acredito que a gente tem que conversar. Na conversa se resolve tudo, tá, pessoal? Então, só para vocês terem ideia, até nessa questão do código de ética do profissional entra essa parte também, tá? E na execução dos serviços contábeis, ou seja, deixar de executar os serviços contábeis contratados pelo cliente, como eu já falei para vocês, tá? E em desobediência à legislação da NBC, que é as normas brasileiras de contabilidade. Então é importante vocês terem noções sobre isso. E na execução, nada mais é do que o estelionato, né? Receber e não cumprir com as obrigações, com o serviço, tá? Adulteração ou manipulação fraudulentas de documentos, tá? É como eu sempre falo, trabalhar de forma inedônea para o seu cliente e com os órgãos públicos, deixando aí de recolher os impostos, tá? Deixando de conservar a boa-fé e a confiabilidade depositada pelo empresário. Também entra a questão aí do código de ética. Apropriação indébita, apropriar-se de valores confiados pelos clientes para recolhimento de tributos e não pagar. Isso também acontece muito, tá, pessoal? Onde a empresa passa o dinheiro, um exemplo, o escritório pagar os impostos e já fazer a baixa, e o escritório ou o profissional não fazer esse pagamento, né? Se apropriar desses valores, desses numerários, tá? Incapacidade técnica, contratar serviços contábeis para os quais não estejam capacitados, tá, pessoal? Então entra aí a questão, tá? Capacidade técnica e incapacidade técnica, onde você não tem a capacidade, você não tem a competência para exercer aquele serviço, tá? E pelas más execução do serviço e denegrir a imagem de uma categoria. Incapacidade técnica em virtude de erros reiterados, ou seja, você executar um serviço e você sempre está errando, né? Sempre permanecer naquele erro, tá?
persistir nos erros durante a execução dos trabalhos, sabendo que não tem capacidade para execução. Então entra essa questão também. Anúncio que resultem na diminuição de colega ou de uma organização contábil, tá? Publicar de forma imoderada os trabalhos desenvolvidos nos meios de estipulação, menosprezando os trabalhos executados pelos colegas daquela região, também nada disso, tá? Menosprezar os demais colegas. Cada um tem o seu lugar, tá? Jamais, pessoal, fazer propaganda enganosa aí para prejudicar o seu companheiro de trabalho, tá? Manter a organização contábil em desacordo com a legislação, deixar de averbar junto ao CRC escritório, sociedade ou individual. Quando você abre um escritório e você não tem aí uma empresa aberta, reconhecida, tá? Entra com uma questão aí de desacordo com a legislação, tá, pessoal? Então, todo profissional deve se registrar, tá ok? Hoje nós temos o micro, né? O microempreendedor individual. Então, para quem quiser trabalhar autônomo, tem aí a questão do micro e entrar aí na classe também, né? Essa classe contábil, o contador entrar como microempreendedor individual, tá? Facilitar o exercício profissional aos não habilitados, ou seja, você permitir algo que não está coerente, tá? Ou ainda terceirizar serviços contábeis, deixando para atender ou executar serviços técnicos profissionais, tá? Então, se você pegou um serviço, você executa, tá? Você faça o serviço, não passa para terceiros, tá? Principalmente para pessoas não habilitadas. Elaborar as demonstrações contábeis em desacordo, tá? Então, isso aqui também é um erro, tá, pessoal? É fora de ética. E contrato de prestação de serviços contábeis. Sempre fazer contrato de prestação de serviço, tá, pessoal? Deve fixar previamente o valor dos seus serviços contábeis por escrito, tá? E para a gente finalizar a aula de hoje, dilemas éticos na prestação de serviços contábeis. A definição de parâmetros éticos, que a gente fala, constitui de diretrizes de ação antidilemas éticos, tá? Não é ainda uma realidade, ficando a conduta ética subjacente à consciência moral de cada profissional. A influência sobre o comportamento dos indivíduos pode ser classificada em duas grandes categorias. As variáveis associadas às características de uma determinada pessoa, ou seja, individual, e as que definem situações nas quais os indivíduos tomam decisões situacionais. Isso é importante, a questão da influência sobre o comportamento, tá? Não se deixe levar por más profissionais. Na nossa classe sempre vai ter, mas não se deixe levar por esses más profissionais. E, como a gente sempre fala, é bom a gente se organizar, né? Sempre ter aí os bons profissionais junto com a gente. Então, conforme os expostos, a conduta ética tem se transformado numa das grandes preocupações no ambiente empresarial. Ambiente esse que abrange muitos dilemas, conflitos ou questões éticas. Tranquilo? Pessoal, tá aí um pouquinho sobre o código de ética profissional, como eu falei para vocês, se a gente fosse ficar falando aqui seria 2, 3 horas, e não é o intuito, é vocês saberem do que se refere a questão aí do código de ética, tá? Ó, não deixe de assistir, mais uma vez, não deixe de assistir os vídeos complementares, tá? Por quê? Porque a gente não consegue falar tudo aqui na nossa aula, tá? Então é importante que vocês veem esses vídeos complementares, tá? É importante que vocês acompanhem, né? Vocês tirem um tempinho aí para vocês estarem vendo do que a gente está falando. Grandes profissionais estão falando. Por que a gente coloca complementar? Porque tem um profissional falando ali, né? Um cara que está ali na frente todos os dias, um cara que está ali com conhecimento bem maior, tá? Então é importante que vocês lembrem-se sobre essa questão, tá? Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas? Então a gente encerra, tá, o nosso conteúdo, que seria aí do semestre, tá? Do PSLE 2021/3. Lembrando, né, que as matrículas estão abertas, se vocês não fizeram, a gente vai continuar online por enquanto, tá? Lembrando que vai ser cobrada a presença dos alunos, vocês que estão aqui nos acompanhando, os demais no próximo semestre vai ser cobrado, tá? Ah, mas eu trabalho. Aí a coordenação vai ver o que pode fazer. Uma declaração, algo que a gente tem em mãos para não, né, dar falta para o aluno, para o método de avaliação, mas o próximo semestre os alunos que se matricularem vai ter que assistir, tá? Claro que não vai precisar ficar com a câmera ligada, mas vai ser necessário que vocês assistem às aulas síncronas, tá? Vai ser a única diferença. Vai ter reprovação? Com certeza, vai ser cobrada a mais, tá?
Então vai ser uma coisa assim diferente, não para prejudicar o aluno, mas para que o aluno venha acompanhar, tá? Eu sei que é um pouco cansativo, mas essa aula síncrona, pessoal, é para vocês aproveitarem e fazer a pergunta de vocês, questionamentos, né? Tirarem dúvidas, como se fosse no banco da sala da faculdade, tá? Por quê? Porque lá você teria que ir, senão você ficaria com falta. Então ainda vocês aqui têm a oportunidade de estar em casa acompanhando a nossa aula, né? Então é importante que vocês pensem nisso, né? Vocês aqui até que vocês estão assistindo, né, já têm consciência disso, isso é muito importante, tá? A gente vai levar muito em consideração também no fechamento da nota. Se o aluno precisar ir pouca nota para passar, por que não passar o aluno que acompanhou, né? Tirou um tempo aí, assistiu, acompanhou nossa aula, então o professor leva em consideração isso, tá? Lembrando, tá, pessoal, que eu acredito que se der tempo hoje ou amanhã, terça-feira, eu já posto a última atividade que vocês vão fazer para a gente fechar a primeira média. A segunda média já está fechada, tá? Então, para quem aí fez a prova 1 e a prova 2, é o somatório. Então, aquilo lá já é a primeira média, tá? Da atividade eu vou estar corrigindo durante essa semana. Quero ver se eu corrijo até amanhã, tá? E já vou divulgar as notas. E aí vou postar a última atividade para vocês fazerem, tá bom? A última prova vai ser de 0 a 10, tá? Então, não se esqueça de estudar um pouquinho do conteúdo. Vai ser o conteúdo de todo o semestre, tá bom? Perguntas, pessoal, tranquilo? Conseguiram compreender? Acharam importante, né? A questão aí da nossa aula, da ética, né? Não sei se vocês acharam que seria isso, né? Que teriam, vamos dizer assim, essa noção do que seria ética, né? Não é acharam, né? Depende da palavra como que você coloca, né? Acharam tal coisa, né? Mas eu acho, fica meio complicado a gente falar, tá? Mas espero que vocês tenham compreendido um pouco da ética, tá? Dessa disciplina tão importante que a gente sempre passa para os alunos, tá ok? A Andressa está perguntando aqui a questão, isso em todos os campos, o semestre 2021/1 começa em maio, tá? Como eu falei para vocês, vocês vão ter a oportunidade de fazer aí a matrícula está em aberto. Vai ser online, tá? Mas vai ser uma cobrança a mais, tá, pessoal? O aluno que não participar das aulas síncronas, eles vão ganhar falta. Então, a gente vai fazer chamada e automaticamente esse aluno reprova por falta. E outra coisa, pessoal, uma vez que vocês matricularam agora, vai para o histórico, tá? Vai ser diferente do PSLE que a gente fez, que se o aluno reprovar, não vai para o histórico. Os próximos agora vai para o histórico. Se matriculou, reprovou, vai para o histórico como reprovado, tá? Então é importante que vocês tenham em mente essa questão. Professor, eu trabalho. Provavelmente, pessoal, não é certeza, a coordenação ainda vai fazer uma reunião com a gente, mas eu acredito que vai ser por declaração, né? A empresa vai fazer uma declaração que você trabalha no horário da aula e aí a gente vai ver o que a gente pode fazer, tá? Para não prejudicar o aluno também, tá bom? Então a gente espera que vocês compreendam essa questão, mas não deixe de fazer as matrículas, tá ok? Pessoal, quero agradecer os alunos de Sinop, pessoal de Lucas, do Rio Verde, pessoal de Cáceres também, tá? Claro que muitos não puderam acompanhar a aula, porque eu sei que estão trabalhando, e isso já é um motivo para que o próximo semestre, se não acompanhe as aulas síncronas, né, as nossas aulas ao vivo, a gente vai disponibilizar as aulas gravadas, mas hajam com ética, tá, pessoal? Se eu vou trabalhar, beleza, tranquilo, né? É o que mais a gente quer mesmo que vocês trabalhem, exerçam aí as atividades, tá? Mas se não tiver, acompanhe nossas aulas, tá ok? Porque se não tivesse essa questão da pandemia, automaticamente vocês estariam em sala de aula, tá ok? Quero agradecer a Andressa, Rosandra, a Mariana, o Antônio, a Sábita, tá? E que vocês não deixem, pessoal, não deixem de acompanhar as aulas, seja minhas aulas, seja dos outros professores, que é muito importante ter essa conexão com vocês, tá bom? Então a gente faz aí um compilamento das aulas para vocês compreenderem, né, do que significa uma determinada matéria. Porque lá fora vocês vão ver, ainda dúvidas vocês vão ter, vocês não vão ter mais os professores para estar tirando essa dúvida aí por si só, né? Aí vai ter que utilizar o livro, o Google em si, mas essa oportunidade é única, beleza? Tranquilo, pessoal? Então a gente encerra a nossa aula por aqui, tá? Então, ontem encerrou o prazo da atividade 3,
como eu falei para vocês, quero até amanhã, se der tempo hoje, no máximo amanhã já publicar a quarta atividade para vocês fazerem, tá ok? Então, um grande abraço a vocês, um ótimo dia, se cuidem, tá, pessoal? A gente sabe que a pandemia aí e ainda está em alta, né? E que Deus proteja vocês e a família de vocês e que a gente possa voltar a se falar aí na próxima terça-feira. Lembrando que a próxima terça-feira é mais uma conversa do fechamento do semestre, tá? Seria a última aula. Hoje eu até acelerei um pouco o conteúdo para a gente finalizar uma aula antes, para deixar a última para a gente conversar, né, falar sobre as notas, sobre o conteúdo que vai cair e deixar mais em aberto a questão aí dos assuntos relacionados à finalização do semestre, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Abração, pessoal. Tchau, tchau.